Você quer saber mais sobre a Sadena, a Atla, os heróis lendários, talvez até mesmo sobre as origens deles? Vamos então com mais algumas curiosidades e fatos sobre Tate no Yusha que você pode não saber ainda, ou se você sabia, pode ter esquecido também. Coisas cortadas, mudadas ou que simplesmente você não prestou atenção o suficiente para se lembrar até hoje. Tem muita coisa interessante para falar, principalmente sobre as novas personagens, Sadena e Atla, personagens que eu amo muito por sinal. Então hoje não vamos perder mais tempo e bora logo para essas curiosidades, mas não antes de eu desejar um Feliz Natal para todos vocês, meus companheiros e meus amigos que me assistem há muito tempo. Eu estou um dia atrasado, mas é claro que eu não ia postar vídeo no dia de Natal, certo? Então hoje, dia 26, eu dou a todos vocês um Feliz Natal. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo feriado, boas festas e tudo mais. Agora, vamos para o vídeo. Em primeiro lugar, eu acho que vocês podem lembrar, mas sabiam que o Naofumi originalmente era uma pessoa muito gentil, bondosa e animada? Ele era super alegre e positivo, e embora hoje em dia ele ainda seja alguém bom por dentro, ele ainda seja uma boa pessoa no seu coração, ele por fora e na cabeça também é um tanto quanto um corrompido. O cara sinceramente se corrompeu e infelizmente não foi por vontade própria. Quando o Naofumi foi invocado para este outro mundo, ele estava muito animado com a ideia sobre ser um herói e tudo mais. Porém, é claro, após a traição e acusação da morte, tudo mudaria para ele. Naquele momento, o Naofumi passou a ser cínico, desconfiar de todo mundo e não acreditar em boa vontade de ninguém. Ele simplesmente não acreditava mais em coisas boas de outras pessoas. Ele odiava todos que pudessem se aproximar dele e sua cabeça estava cheia de raiva e hostilidade com o próprio mundo. O Naofumi é uma pessoa boa por dentro, mas teve uma época em que ele inteiro era uma pessoa boa, gentil e, claro, muito animado, embora seja muito difícil de acreditar que ele possa ser assim. Em segundo lugar, e vocês também sabiam que essa personalidade corrompida do Naofumi meio que já voltou para morder o rabo dele? Justamente por ele ter ficado cínico, desconfiado e raivoso com todos ao seu redor, que aconteceu de que quando um enviado de Siltveld foi falar com ele, ele simplesmente os afastou. Como sabemos, Siltveld é um país extremamente amigável com o herói do escudo, eles o amam basicamente, e assim o enviado de Siltveld obviamente tinha boas intenções para com o Naofumi, porém ele ainda os afastou cinicamente e raivosamente com hostilidade. Afinal, naquela época, ele estava cego com a sua raiva pela traição da Maut. Ele estava odiando o mundo, então ele não acreditava que, mesmo que fosse outro país, eles poderiam gostar dele. E claro, isso mordeu ele, porque aquele país realmente o adorava. Em terceiro lugar, e é falando nessa raiva intensa do Naofumi, que podemos citar as séries amaldiçoadas do seu escudo, certo, meus companheiros? Aquele poder sombrio, overpower e perigoso. Vocês se lembram que até mesmo os outros heróis chamavam isso de cheat ou hack, justamente porque eles não tinham e não conheciam esse poder na época? Então, ele acontece justamente por conta da mente do herói. Sabe aquela gíria de que você nunca sabe o que está se passando na mente do vilão? Então, aqui você sabe o que está se passando na mente do herói, por causa das séries amaldiçoadas. As séries amaldiçoadas são desbloqueadas quando os heróis estão em um estado psicológico extremamente afetado, como por exemplo, cheio de raiva, cheio de luxúria, cheio de gula e essas paradas. Basicamente, se ele estiver muito em um desses sentimentos, em um dos 7 pecados capitais, ele vai desbloquear essa série amaldiçoada. E assim, é claro, você já sabe qual que é o problema deste herói. Naofumi tinha raiva do mundo e ele desbloqueou a série da ira. Basicamente, assim que o herói lendário fica extremamente desequilibrado, a arma lendária desbloqueia essa série justamente para tentar um sistema de autodefesa, tentar apoiar o herói de uma maneira um tanto quanto controversa, mas que deveria funcionar. Em quarto lugar, e eu acho que muitos podem não saber disso, mas a light novel de Tate no Yusha se desviou muito do caminho e mudou muita coisa da web novel. Normalmente, é bem normal, é a coisa mais normal do mundo você ver light novels que mudam muita coisa da web novel, por exemplo. As alterações entre o rascunho original e o material final, muitas vezes, são enormes. Um grande exemplo disso é Tensei Shitara Slime Dataken. A light novel muda muita coisa da web novel, apenas o começo da série é parecido, depois de um certo arco,
tudo muda praticamente. Claro, também existem light novels que seguem bem fielmente a web novel, apenas adicionando coisas e mudando algo aqui e ali. Um grande exemplo é Mushoku Tensei. A light novel e a web novel de Mushoku Tensei são muito parecidas, com apenas algumas alterações aqui e ali e outras adições. No caso de Tate no Yusha, aqui mudou muito, e uma dessas coisas que mudaram são os heróis do outro mundo, os heróis do mundo da Glass. Sabia que os heróis do mundo da Glass, tirando ela mesma, não são nomeados na web novel? Na verdade, na web novel, ela é a única do seu mundo a ser uma heroína nomeada, tanto que a própria Kizuna tem algumas dicas de aparecer na web novel, mas realmente nunca apareceu oficialmente, tendo sido muito provavelmente cortada, assim como muitas outras coisas. Então no rascunho original, a Glass é realmente a única importante do mundo dela, coisa que mudou completamente na light novel. Em quinto lugar, e muita gente, e eu sei que é muita gente mesmo, sempre se perguntou se tinha alguma chance da Glass ficar com o Naofumi. E eu não vou mentir que eu pessoalmente gosto bastante da Glass e por isso eu já pensei nisso também. E se a obra fosse pelo caminho de harem, com Naofumi ficando com várias garotas, definitivamente a Glass deveria estar lá, afinal ela é uma personagem muito legal. Mas tira o cavalinho da chuva porque isso não acontece, meus amigos. Naofumi, de início, foi o único herói lendário que a Glass reconheceu do seu mundo, onde ele ganhou o respeito dela, mesmo que na época fossem inimigos. Claro, a Glass, assim como muitas outras pessoas, após conhecer um pouco mais do Naofumi, ficou hesitante sobre ele, já que os métodos dele são bem pouco convencionais e, claro, bem desonestos. Até mesmo a Raphtalia não gosta muito deles. Afinal, todo mundo conhece os métodos questionáveis do Naofumi, certo? Porém, com o tempo, os dois se aproximaram e se tornaram grandes aliados. Não interesses amorosos, mas aliados, companheiros, amigos. Os dois têm um ótimo relacionamento. Não romântico, mas sim de amigos, companheiros e aliados. Em sexto lugar, vocês sabiam que todos os 4 heróis lendários aqui são inspirados em protagonistas de outras séries que o autor de Tate no Yusha já leu antes? E isso na real é uma coisa bem comum. É muito comum um escritor ler um personagem de outra obra, gostar bastante dele e se inspirar nele para criar um personagem. O personagem da minha novel que eu estou criando, claro, também é inspirado em vários outros personagens que eu gosto. E aqui em Tate no Yusha isso não é diferente. Literalmente, os 4 heróis são baseados em outros tipos de personagens. Por exemplo, o Ren, ele é um personagem padrão, que é baseado no protagonista isekai genérico. E vocês podem perceber isso pela sua aparência, comportamento, estilo basicamente, e claro, as suas ações. Seus cabelos são pretos, roupas escuras e usa uma espada. Ele é legal, solitário, um jogador solo. O plano de fundo dele é que ele vivia em um mundo onde VR, MMOs existiam e ele jogava o Brave Star Online. Basicamente, o Ren é um Kirito só que da Deep Web misturado com outros protagonistas isekais, mas se você realmente comparar, ele é literalmente uma cópia barata do Kirito. Então sim, os heróis são personagens de outros animes misturados com o gênero e, claro, estereótipos completos. Em sétimo lugar, e falando no Ren ser baseado em protagonistas genéricos que gostam de jogar, por causa de sua tendência a ser um jogador solitário e de ter jogado muitos jogos online antes de morrer, ele tem maus hábitos com as pessoas. Por exemplo, o Ren trata os membros do seu grupo como se eles fossem NPCs. E sim, ele trata pessoas como NPCs e não como pessoas. Ele usa eles até mesmo para ficar grindando em lugares bons para subir de nível, onde ele realmente só se encontra com eles e pede ajuda deles quando realmente precisa deles porque não é forte o suficiente. Basicamente, o Ren leva esse negócio de jogador solo muito a sério. Em oitavo lugar, e como já sabemos, os 4 heróis lendários vieram da Terra, só que versões diferentes dela. Tipo, em uma a tecnologia era mais avançada, na outra é a que nós conhecemos, e em outra existem até superpoderes, por exemplo. Basicamente, existem várias versões da Terra em dimensões diferentes pelo que dá a entender, e cada um dos heróis vem de uma dessas terras, não da mesma, mas de diferentes. Pelo que parece, na Terra de onde o Itsuki vem, existiam
eram pessoas com habilidades sobrenaturais, onde ele em si era uma delas, possuindo o poder da precisão. Basicamente, ele era um ótimo atirador e sempre acertaria seu alvo, a menos que o seu alvo fosse capaz de se defender dele. Tanto que também é por isso que ele foi escolhido pelo arco, já que ele sempre foi um atirador e é extremamente bom com arco, justamente por causa do seu poder nato. Basicamente, o clichê de onde o Itsuki vem é aqueles mangás onde nós estamos na Terra moderna, mas existem poderes. Em nono lugar, e se eu falei que o Ren é um protagonista isekai padrão, o Motoyasu é um protagonista de jogo Date Simulator, que quer montar um harem e ser legal, mesmo que todos odeiem ele basicamente. O Motoyasu, pelo menos no começo do anime, claramente estava tentando e queria fazer um harem para si mesmo, tanto que ele sempre pegava apenas mulheres para o seu grupo, não importa onde ele ia. Sempre que ele ia para um lugar novo, ele salvava garotas e chamava elas para fazer parte do seu grupo, do seu harem. Além disso, o estilo de luta do Motoyasu é basicamente ele lutando na linha de frente, enquanto seus companheiros torcem para ele nas linhas de fundo, sem ajudar ou se meter em sua luta, sendo literalmente o típico harem de isekai, onde o cara tem um grupo de 50 pessoas, mas só ele luta. As garotas estão torcendo por ele, porque elas são harem, elas não lutam. Em décimo lugar, e além disso, por causa de como o Motoyasu é um animal feito para apenas tentar ser legal, o grupo dele é o mais confuso, misturado e variado, já que está sempre rotacionando de membros. Basicamente, ele não liga para os membros masculinos do seu grupo, ele liga apenas para as mulheres. Assim, ele sempre dá atenção especial para elas, enquanto, é claro, ignora completamente os homens. Os homens então ficam enojados e desgostosos com as ações dele, principalmente com os flertes abertos que ele fica fazendo para as garotas, e assim sempre acabam saindo do grupo. Enquanto, por outro lado, as mulheres sempre ficam no grupo, mas são expulsas pela Malte de alguma forma que o Motoyasu não saiba o que está acontecendo, principalmente porque a Malte, como nós já sabemos, só joga de forma suja. Então assim, o grupo dele é sempre caótico e está em constante mudança, sem, claro, uma paz estabilizadora. Em 11º lugar, e agora vamos falar da nossa queridíssima Sadena, e eu acho que não existe ninguém que não goste dela, certo amigos? Embora a Sadena apareça oficialmente como uma participante oficial do anime na 3ª temporada, vocês se lembram das primeiras aparições dela, certo amigos? Que aconteceram na 1ª temporada lá atrás? Na 1ª temporada, durante a época em que a Raftalia estava salvando escravos, como o Kel, por exemplo, ela conta um pouco sobre o seu passado, principalmente sobre a sua vila antes de ser destruída para o Naofumi. Naquela época, ela falaria sobre uma amiga de infância que cresceu com ela, como se fosse uma irmã mais velha para ela, que ela era de uma raça aquática e adorava nadar, por isso ela sempre ficava no mar do lado da sua vila. Porém, durante a sua pesca, ela acabou indo longe demais, e nesse meio tempo aconteceu a onda, onde sua vila foi destruída e então elas nunca mais se viram. Então, essa é a própria Sadena. Se você não lembrava ou se você esqueceu, exatamente, essa amiga de infância que a Raftalia fala na 1ª temporada é a própria Sadena. Agora, em 12º lugar, e a segunda citação da Sadena na obra, seria logo em seguida no arco daquelas ilhas, onde Naofumi lutaria contra o Lark e a Therese, sabe aquele arco das ilhas no final da 1ª temporada? Durante a onda onde geral estava lutando nos barcos e tudo mais, a Raftalia desejou que a Sadena estivesse lá para lutar com eles, já que ela era a melhor nadadora de toda a sua vila, e também era como uma irmã mais velha para a Raftalia, então ela naquele mar seria simplesmente uma aliada incrível que ajudaria muito na onda. Ali, novamente, a Raftalia fala da Sadena, e essa é sua segunda citação na obra. Em 13º lugar, onde inclusive, e falando neste horrível acidente que aconteceu no passado, obviamente, isso não foi culpa da Sadena e nem nada, nós já sabemos disso, afinal ela era apenas uma criança, não tinha o que ela fazer para salvar a vila. Naquela época, ela tinha apenas ido pescar, e as ondas acabaram levando ela longe demais, e então aconteceu a onda, destruindo a vila enquanto ela estava fora. Obviamente, a presença dela não teria feito nada de útil, ela apenas teria sido feita de escrava assim como muitos outros, ou é claro, acabaria fugindo para tentar buscar reforços talvez. Porém, ela se arrepende profundamente de não ter estado lá, mesmo que ela naquela época não pudesse fazer nada praticamente, ela se arrepende, ela se sente culpada
culpada por, claro, não estar lá para ajudar seus amigos, para ajudar seu povo, para, claro, não presenciar a queda de todo mundo. Essa é aquela famosa culpa do sobrevivente, onde se você sobrevive, você se sente culpado pelos que morreram. Em 14º lugar, e agora falando sobre a nossa queridíssima Atla, a pessoa que une nossa comunidade, todos amam a Atla. A Atla, como muitos já sabem, ama o Naofumi, e não tem nada de errado com isso, porém está errado. Sim, existe coisa errada no amor dela pelo Naofumi. A Atla ama profundamente o Naofumi, mas ela beira a obsessão e ao yandeirismo por ele. Sim, amigos, a Atla é obcecada pelo Naofumi de maneira nada saudável. Ela tem uma tendência a punir qualquer pessoa que fique entre ela e o seu amado, principalmente o Fou, quando ele entra no fogo cruzado. E sinceramente, pobre Fou. A Atla é muito decisiva e sempre toma iniciativas quando ela pode tomar, não perdendo tempo e sempre atacando. A Atla é implacável, meus amigos. E por último, mas não menos importante, em 15º lugar, mas além do seu amor pelo Naofumi, a Atla também se destaca por outra característica, e essa é ser um gênio. A Atla é um prodígio que aprende muito rápido e se adapta rapidamente a qualquer situação, até mesmo batalhas. E ela faz isso melhor mesmo do que muitos companheiros de armas do Naofumi que são veteranos de batalha. Isso é o quão monstruosa ela é. Ela aprendeu e se tornou proficiente em combate rapidamente, chegando e até mesmo ultrapassando o seu próprio irmão em um ritmo surpreendente. Tanto que os próprios heróis lendários, o Ren e o Itsuki, admitiram que dentre os dois irmãos, a Atla é mais forte que o Fou, justamente por conta de sua adaptabilidade, porque isso a torna muito poderosa. Além disso, a sua manipulação de Ki é simplesmente insana, já que tendo nascido cega, ela aprendeu a ver o mundo através do seu Ki para compensar isso. Então, ela sabe muito bem o manipular perfeitamente. Mas bem, se eu errei alguma coisa, sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo, e claro, se você tem alguma coisa para adicionar em cima do que eu já falei, comenta aí também e vamos discutir mais sobre isso. Se curtiu, deixa o gostei embaixo para me apoiar e ajudar mais pessoas a assistirem este vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda para ficar por dentro dos próximos vídeos, que eu sei que você vai gostar deles. Agora, eu fui.